Bem? Bom, então nós vamos começar. Eu vou dar uma introduçãozinha aqui. Querido professor Luiz Cláudio Figueiredo, é um enorme prazer recebê-lo aqui no ICF, inaugurando esperançosamente nosso segundo semestre de atividades. No ano passado, quando combinamos nosso encontro, tínhamos um cenário completamente diferente de hoje. Nosso desejo seria o de oferecer todo o seu curso sobre Édipo, em vez de apenas uma palestra. Contudo, os deslocamentos se mostraram complicados e cansativos, o que frustrou radicalmente nossos planos. Na época, a presença nos parecia essencial. No entanto, agora, a avaliação de tempo e espaço se modificou. O longe ficou perto e, paradoxalmente, o próximo se tornou distante, de repente. Através da mediação eletrônica, o contato visual, ainda que virtual, permaneceu, confirmando na imagem 3x4 a identidade como viva e verdadeira. Na época, você já oferecia aulas online muito antes dessa pandemia nos obrigar a isso. Nós, no entanto, temos preferência por uma palestra presencial, pois achávamos e continuamos achando que o contato verdadeiro faz falta, mesmo sendo preenchidas as lacunas da distância e da possibilidade do diálogo por essa via online. Mas eis que, como na Roda Viva, fomos obrigados a nos ver através das telas, dando graças aos deuses da informática por nos permitirem isso. Nós, por outro lado, ao escolher o tema eu e o outro, intuímos antecipadamente a importância desse outro em todas as suas vertentes no contexto atual. Apesar de termos tido um semestre totalmente abalado por essa pandemia sem fim, estamos tentando dar prosseguimento às nossas atividades, iniciando hoje, com sua palestra, o projeto Metapsicologia Agora, que toca num dos temas mais importantes da teoria, que, a meu ver, é fundante do humano, Édipo. Passo a palavra agora ao professor Luiz Cláudio, psicanalista, professor aposentado pela PUC São Paulo, mestre e doutor pela mesma instituição, supervisor do projeto Travessia da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, autor de inúmeros artigos e livros relevantes em psicanálise. Com a palavra, Luiz Cláudio. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado à Vera e a toda a equipe da Casa de Cultura Freud por esse convite. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar para vocês. A primeira, certamente, foi muito mais divertida, porque o nosso tema era a luxúria. Eu me diverti muito, tanto na preparação daquela fala sobre a luxúria, como depois no contato com vocês. Mas hoje temos um tema muito importante, muito sério, mas menos, digamos, jocoso, menos sugestivo e provocador. E eu intitulei, então, a minha fala de hoje, A Travessia da Situação Edipiana, Suas Vicissitudes, Impasses e Superações. Como a Vera já antecipou, a ideia original não era uma palestra, mas era uma série de palestras, aproveitando as minhas idas ao Rio, uma vez por mês, onde eu poderia ir desenvolvendo com muito mais calma e profundidade uma série de ideias. Mas, enfim, o possível está sendo feito e reduzimos, então, a uma fala, mas uma fala de abertura. Eu imagino que as coisas que eu vou dizer hoje possam ir sendo desdobradas, desenvolvidas, ramificadas para muitas direções. Eu só queria deixar claro, e concordo completamente com a Vera, é que a questão do Édipo e a travessia da situação edipiana, do meu ponto de vista, é absolutamente essencial na teoria e na prática da psicanálise. Ou seja, a minha ideia aqui não é polemizar,
mas é manter, sustentar e afirmar uma posição de quanto o Édipo, a problemática edípica e a travessia da situação edipiana é absolutamente fundamental na nossa compreensão do humano e na nossa possibilidade de trabalhar psicanaliticamente com as questões que nos cabem. Eu organizei essa minha apresentação em diversos pontos. E o primeiro, é óbvio, é Freud. Mas eu vou passar rapidamente pelo Freud. Até porque, há alguns anos atrás, produziu-se aqui na PUC de São Paulo uma tese de doutorado da Nora Beatriz Susmansky de Migueles, sob minha orientação, e essa tese de doutorado transformou-se em livro, que é exatamente O Complexo de Édipo. Um livro muito interessante, muito bem pesquisado, muito bem escrito, e principalmente o seu primeiro capítulo, um longo capítulo, é quase que uma parte do livro, mais do que um simples capítulo, é exatamente o Complexo de Édipo em Freud. A Nora, ela fez uma reconstituição muito minuciosa de toda a problemática do Édipo, desde a carta 69 de Freud a Fliess, que é de 1895, até seu último texto, onde a questão do Édipo também merece uma consideração muito importante, que é já naquele texto que ele estava escrevendo em 38, quando faleceu, e veio a ser publicado póstumamente, que foi traduzido para o português como Compêndio de Psicanálise, num dos seus itens chamado Uma Amostra do Trabalho Psicanalítico, Freud retoma a questão do Édipo, dando desenvolvimento. Não é um momento de grandes novidades, mas ele faz uma consideração importantíssima a respeito do Édipo. Basicamente, ele diz que é certamente uma das maiores, se não a maior contribuição da psicanálise à cultura ocidental, é descobrir a importância desse complexo de Édipo reprimido. Ele coloca como a maior descoberta da psicanálise. E reafirma uma ideia que já vinha aparecendo em diversos textos desde o final da ao longo da década de 20, que é o cerne, é o núcleo da constituição psíquica normal e dos adoecimentos psíquicos, tendo raízes, digamos, biológicas, mas fundamentalmente antropológicas, que envolvem a neotenia, ou seja, o fato de nascermos muito despreparados para o mundo, nascemos antes do tempo, digamos assim, e isso nos garante, por um lado, uma capacidade, uma plasticidade enorme, uma capacidade de aprender e de se transformar, não é? Enorme, porque não nascemos preparados, não nascemos totalmente formados, mas isso também nos impõe um longo período de desamparo, de dependência, e esse desamparo e essa dependência originários nos colocam inevitavelmente sob uma influência forte do que se passa no nosso entorno, particularmente nas nossas relações com nossos pais, irmãos, eventualmente avós, mas, enfim, é dentro dessa família mais reduzida ou mais ampliada, mas é ali dentro que nós vamos realmente começar a nossa formação após a saída do útero materno. Mas, nesse texto final, e também em textos anteriores, principalmente em textos da década de 20, Freud, ao mesmo tempo que afirma a universalidade do Édipo, porque é uma condição antropológica universal que nos destina
a essas ligações, a esses dramas dentro do campo, do contexto da vida familiar, do clã, ou enfim, da tribo. Mas, ao mesmo tempo que ele faz essa profissão de fé na universalidade do Édipo, ele, de uma certa maneira, tenta articular essa universalidade com coisas que vão me parecendo particularidades histórico-culturais e contingências individuais que vão criando um certo problema na aceitação das ideias freudianas desde o momento em que ele as propõe. Porque, por exemplo, a reação de um pensamento feminista não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já é do tempo do Freud. Vários psicanalistas, e principalmente mulheres ligadas à psicanálise, praticando a psicanálise, começaram a não aceitar completamente certas ideias freudianas que vinham ligadas a complexo de Édipo. Isso, principalmente, vai incidir na questão dos gêneros e da compreensão do que são as perversões. Então, as mudanças, inclusive, históricas que nós fomos vivendo nas formas de subjetividade começaram a criar muitos ruídos, muitas perturbações para aceitarmos, por exemplo, que, inevitavelmente, a mulher vai ter que lidar, do começo ao fim da vida, sem nenhuma saída, com a inveja do pênis. E o homem vai também ter que lidar, do começo ao fim da vida, tentando se haver com a angústia de castração. A angústia de castração seria masculina, a inveja do pênis seria um problema feminino, mas isso que vai ficar muito claro no texto, as consequências psíquicas das diferenças anatômicas entre os sexos, já estava, de alguma maneira, presente em textos anteriores e vai continuar bastante forte, por exemplo, nesse texto do final da vida, que é o compêndio de psicanálise, nessa amostra de trabalho psicanalítico. Né? Pois bem, isso vai levar o Freud, por exemplo, a dizer coisas que se tornam difíceis de serem aceitas a partir de um certo momento, e mesmo na época, como eu já disse. Por exemplo, aquela primeira consequência de que o homem, com seu medo da castração, porque ele tem o pênis, e ele fala de pênis, ele não está falando do falo, ele está falando do pênis, eram diferenças anatômicas, não é? E, portanto, o homem com o pênis, a mulher sem o pênis, com a vagina. Mas para ele, na verdade, não era a vagina, era a ausência do pênis que importava. Pois bem, esse homem, por conta do medo da castração, da perda do pênis, ele acaba podendo viver de maneira plena e completa o que ele, em alguns momentos, vai chamar de destruição do complexo de Édipo. A tradução é, digamos, discutível, pode-se falar em destruição, pode-se falar em naufrágio do complexo de Édipo. Alguns autores, um que vou relevar hoje, que é o Hans Leopold, vai, digamos assim, advogar pela ideia de que o que ele fala é de uma dissolução do complexo de Édipo. De qualquer maneira, segundo Freud, o homem, por conta do medo da castração, da angústia de castração, ele pode viver a destruição, que é o caso ideal, seria ele. O caso ideal seria que, por medo da castração, o sujeito abdicasse da vontade de transar com a mãe e de matar o pai. E nada de parecido aconteceria com a mulher, porque ela não tem o medo da castração, já que nasceu sem pênis, e o que ela vai viver são decepções amorosas na relação com o pai, na relação fantasiada com o pai. Enfim, ela vai ter não uma destruição, não vai ser o caso ideal. Ela vai perdendo, ela vai abandonando gradualmente, digamos assim, as suas ligações libidinais com o pai e a sua rivalidade com a mãe.
Mas isso vai ter consequências tremendas, e eu vou passar por elas muito rapidamente, porque eu quero ir bem à frente. Ele vai dizer que isso torna, por exemplo, o desenvolvimento ético das mulheres muito inferior ao desenvolvimento ético dos homens. Pois bem, ele diz isso com todas as letras. Ele diz que as mulheres nunca vão ter nem um desenvolvimento ético, nem intelectual, que possa equivaler àquilo a que o homem, de uma certa maneira, é obrigado, porque nele, no caso ideal, ele está efetivamente podendo destruir. Ele pode, digamos assim, se afastar completamente do complexo de Édipo e ele vai colocar sua libido de maneira muito mais sublimada, em primeiro lugar, mas ele, além de tudo, vai ter um superego, um supereu, muito mais consistente, muito mais criterioso, muito mais, digamos assim, interditor do que o superego da mulher. Então, a mulher estaria muito mais disponível para pequenas transgressões, para funcionar de uma forma menos íntegra, menos consistente, porque com ela não haveria esse caso ideal de destruição do complexo de Édipo, que tem como consequência a introjeção da autoridade parental na formação do superego. Pois bem, isso daí é claro que hoje em dia, se alguém for defender a importância do complexo de Édipo, afirmando que os homens estão mais ética e intelectualmente preparados para grandes realizações ou para posições importantes e que as mulheres, afinal de contas, não podem fazer esse percurso, a menos que se masculinizem, o que, afinal de contas, não seria também a melhor saída. Enfim, uma coisa como isso não vai poder ser aceita. Eu acho que nenhum psicanalista hoje em dia poderia ficar defendendo ideias que hoje nos parecem completamente datadas, e mesmo na data que elas foram proferidas, já produziam um mal-estar considerável. Então, essa mistura da pretensão, que eu acho que é uma pretensão mais do que justificada, da universalidade do complexo de Édipo e, portanto, do fato dele estar no núcleo da constituição psíquica do humano, seja do homem e seja da mulher, isso daí, do meu ponto de vista, precisa ser protegido da ideia de que, ao assumir essa centralidade, nós estaríamos também sustentando a ideia de que a diferença entre os gêneros se dá nos termos que o Freud havia proposto. Acho interessante a gente usar uma distinção que, sei lá, uns 30 anos atrás, um pouco menos, foi sugerida por uma psicanalista argentina, que teve muita influência aqui no Brasil, ela vinha muito, pelo menos, para São Paulo, não sei se por Rio também, que foi a Sylvia Bleichmann. A Sylvia Bleichmann, ela propõe que a gente distinga constituição psíquica, que isso daí se dá no plano da universalidade, da constituição psíquica do humano, e a produção da subjetividade. Sendo que a produção da subjetividade se dá efetivamente no campo histórico, cultural, e depende também das contingências de vida dos indivíduos. Porque dentro da explicação do Freud, por exemplo, ele dizia coisas como: tem uma hora que o menino descobre que a menina não tem pênis. Enfim, a gente não sabe, mas em que sociedade o menino de repente descobre? E se nós formos, por exemplo, para sociedades onde as pessoas não se vestem, onde as pessoas andam sem roupa? Então, os meninos já sabiam desde sempre? Claro, já sabiam desde sempre, mas toda a argumentação do Freud fica ligeiramente ridícula quando ele pensa: olha, a ameaça que a mãe faz para que o menino não se masturbe. E aí, olha, se masturbar, eu vou tirar, alguém vai cortar o pipizinho. Mas ele não leva isso muito a sério até o momento em que ele descobre, olhando para o lado, que as meninas não têm pênis.
seja, é de uma absoluta datação histórica, cultural, e depende, explicações que dependem de contingências, porque vai sugerir, vamos supor que o menino não descubra, não veja uma menina sem roupa até uma certa idade, ou seja, então ele não teria angústia de castração, porque não teria aquela impressão terrível de que existem seres humanos, coitados, destituídos do famoso pênis. Ou seja, quando a Sylvia Bleichmann faz essa distinção entre constituição psíquica e produção da subjetividade, ela nos ajuda a proteger o complexo de Édipo na sua universalidade, na sua determinação da nossa constituição psíquica, para que ele não se confunda com uma questão que, para ela, vai ter que ser vista histórica, cultural e individualmente determinada, essas contingências que vão fazer com que alguns se tornem homens ou se identifiquem como homens, outros se identifiquem como mulheres, ou se identifiquem como transgêneros, e, nessa medida, também, toda a problemática de identificar o que são as perversões sexuais vai ter que ser pensada de uma outra maneira. Porque, para o Freud, as duas, uma, ou o sujeito ia ser homem, e ele ia ser homem se ele tivesse o pênis, ou ia ser mulher, resignando-se a não ter o pênis, e aí, enfim, uma série de prêmios de consolação. Então, não tem o pênis, mas vai se embelezar, vai se tratar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai aparecer mais bonita. Tudo isso daí é verdade, não é que não aconteça, mas isso daí, para o Freud, é colocado no mesmo grau de universalidade que ele havia sugerido para a compreensão do complexo de Édipo. Então, do meu ponto de vista, o Freud cria uma grande confusão. Ele, ao mesmo tempo, propõe que o complexo de Édipo seja a maior descoberta da psicanálise, a coisa mais impactante para a cultura ocidental que a psicanálise estaria oferecendo é uma compreensão do complexo de Édipo reprimido, mas ele cria confusão, porque ele mistura isso que pode ser uma afirmação justificada, do meu ponto de vista, absolutamente necessária para nós trabalharmos, mas ele mistura isso com uma problemática que é a questão dos gêneros, não é? A sexualidade ligada aos gêneros, o masculino, o feminino, e ele nem pensa na possibilidade de outras sexualidades ou de outros gêneros, porque tudo mais que não for ou masculino ou feminino, aí ele vai caber no campo das perversões sexuais. Isso daí é alguma coisa que compromete a possibilidade do complexo de Édipo atravessar os tempos, atravessar as modas, atravessar as culturas e se manter, como eu acho que precisa ser mantido, exatamente nessa posição para a qual ele havia destinado o complexo de Édipo, o cerne da constituição psíquica normal e dos adoecimentos psíquicos. Então, acho que o trabalho que, afinal de contas, a Sylvia Bleichmann foi importante por várias outras razões, mas eu destaquei esse pedacinho do pensamento dela, porque eu acho que nos ajuda a separar o universal do contingente. O universal precisa ser preservado e muito bem compreendido para além do contingente, que é o limite entre o normal e a perversão, esse patológico da perversão, e a problemática dos gêneros, que, segundo Freud, fundamentalmente se reduziam, de fato, a dois gêneros, o masculino e o feminino, a partir das diferenças anatômicas entre o sexo. Bom, dito isso, eu gostaria de avançar para uma pensadora que, de alguma maneira, vai seguindo Freud muito de perto, ao mesmo tempo, eu acho que abre um campo de pensamento, de investigação completamente diferente e que vai nos ajudar muito a focalizar a dimensão universal do complexo de Édipo. E essa pensadora foi Melanie Klein.
Melanie Klein traz algumas novidades muito importantes. Ela se preocupa, todo o pensamento kleiniano, do começo ao fim da obra kleiniana, ou seja, do começo da década de 20 até 1960, sempre teve uma preocupação em torno da problemática edípica. Mas ela traz algumas coisas muito interessantes, exatamente para corrigir, de uma certa maneira, certas tendências que o Freud, afinal de contas, misturava com as suas afirmações mais importantes sobre o complexo de Édipo. Em primeiro lugar, a Melanie Klein, ela identifica, ela tem 2 textos sobre o complexo de Édipo. Ela fala do complexo de Édipo muito, do começo ao fim da sua vida. A problemática edipiana nunca esteve ausente do pensamento de Klein. Mas ela tem 2 textos, um na década de 20, 28, e um na década de 40, 45. Pois bem, esses 2 textos dedicados estritamente ao complexo de Édipo, ela vai nos trazer as seguintes novidades. Eu vou apenas mencionar, porque hoje vou fazer apenas essa apresentação, essa aula inaugural. Pois bem, a primeira ideia é que nós todos os bebês, homens ou mulheres, independente de suas diferenças anatômicas, nós vivemos, em primeiro lugar, uma identificação com a mãe. Isso vai produzir em todos nós o que ela chama de posição feminina ou fase de feminilidade. Ou seja, nós todos, meninos e meninas, antes de mais nada, estamos identificados com a mãe, porque é dela que nós dependemos, é com ela que nós vivemos, é dela que nós nos alimentamos, é ela que nos segura. Isso daí vai criar um problema sério, tanto para os meninos como para as meninas, tornarem-se homens ou mulheres, ou o que quer que queiram ser, porque não precisamos também nos restringir a essa duplicidade. Ou seja, a constituição da nossa possibilidade de uma sexualidade genital, não é? Uma sexualidade mais amadurecida, porque ela não começa com a genitalidade, nós sabemos que a sexualidade ela tem um começo muito mais complexo, não é? Oral, anal, mas não apenas. Eu acho que todas as regiões do corpo podem ser, digamos, regiões erotizadas, momentos de contato, de trocas prazerosas com o mundo. Pois bem, toda a nossa sexualidade vai se transformar numa sexualidade genital, qualquer que seja o gênero escolhido, a partir de um processo que começa com a posição feminina generalizada e que vai lentamente criando separações, diferenças, aonde não apenas, ela insiste nisso, não apenas não é fácil se tornar homem saindo da identificação primária com a mulher, com a figura feminina, mas também é difícil para uma mulher tornar-se mulher no sentido de uma mulher adulta, uma mulher capaz de uma potência sexual genitalizada. Porque nessa posição feminina, os meninos e as meninas estão entregues a um certo tipo de contato que absolutamente não tem nada a ver com a sexualidade genital. Isso daí traz uma grande novidade. Tem uma série de coisas que a gente poderia falar, mas a principal é, em primeiro, todos começam nessa ligação com a figura feminina, todos nós começamos com uma posição feminina, uma identificação feminina, e nessa medida todos vão passar por maus bocados para se transformar em seres adultos capazes de uma potência sexual genitalizada. Ou seja, dentro da perspectiva kleiniana,
a diferença, não é que ela desconheça a diferença anatômica, é claro que ela reconhece a diferença anatômica, mas ela coloca mais importante do que a diferença anatômica é o trajeto que cada um de nós tem que fazer para ir constituindo um psiquismo capaz de potência, e de potência genitalizada, mas não só. Vamos ver daqui a pouco que não se trata apenas da potência genitalizada, estrito sensu, mas, enfim, capacidade de reparação, de sublimação também. Mas, de qualquer maneira, eu queria insistir, a diferença anatômica, ela vem a ser levada em conta, mas a base não é simplesmente um reconhecer que um tem pênis e o outro é destituído de pênis. A base é uma identificação feminina. A outra coisa que a Melanie Klein vai trazer de muito importante é que ela vai nos dizer a angústia de castração absolutamente não é alguma coisa que vai acontecer apenas com as meninas em relação aos meninos. A angústia de castração é comum aos dois sexos. Porque, no fundo, da angústia de castração, o que está em questão é o medo de exatamente não adquirir potência. O medo de não adquirir potência, seja a potência que vem através do pênis, mas seja a potência que vem da capacidade de criar, de gerar, de procriar. Ou seja, a angústia de castração em meninos e meninas liga diretamente castração com a ideia de potência, ou seja, é alguma coisa que tem a ver com a superação de uma impotência absoluta, que é aquela vivida na condição de desamparo e de dependência, e a possibilidade de renunciar, e também em ambos os sexos, meninos e meninas, aquilo que seria a primeira defesa contra a impotência absoluta do desamparo, que são as fantasias de onipotência. Então, também, novamente, sem desconhecer a diferença entre os sexos, a Melanie Klein fala, meninos e meninas passam pela necessidade de lidar com angústias de castração, que é o medo de perder ou de não adquirir a potência necessária para, enfim, uma convivência mais feliz, mais prazerosa, mais capaz no mundo. A mesma coisa ela vai falar em relação à inveja do pênis. Ela vai dizer, olha, antes da inveja do pênis, ou tão forte quanto a inveja do pênis, é a inveja do seio, é a inveja do que tem, é a inveja do que pode, é a inveja do que manda. Ou seja, novamente, a questão não se resolve por uma diferença anatômica, se resolve pela questão de que crianças, bebês ou crianças pequenas ou jovens, enfim, não detêm, digamos, o poder, a potência dos adultos. E isso é o que torna a vida dos mais velhos, dos maiores, dos mais poderosos, motivo de inveja. Inveja em meninos e meninas. Isso tudo para nos dizer o seguinte, que do ponto de vista da Melanie Klein, as diferenças anatômicas entre os sexos absolutamente não explicam nada. Elas estão aí, elas acontecem, os meninos sabem que tem uma coisa que a menina não tem e, ao mesmo tempo, reconhece que a mãe tem coisas que ele também não tem, mas o que importa, na verdade, não são as diferenças anatômicas, mas são as experiências que vão se dando e que podem se dar. Ela não deixa de lado a ideia de que é diferente a constituição psíquica de homens ou de mulheres, de meninos e de meninas. Mas a ênfase dela não é naquilo que depende diretamente das diferenças anatômicas, mas algo que é do humano. Ou seja, a Melanie Klein, ela desenvolve uma argumentação a partir da observação, porque isso daí não é simplesmente uma ideia que ela teve porque gostava, são observações que ela faz a partir do atendimento de crianças pequenas,
às vezes crianças muito doentes, adoecidas, muito perturbadas, mas é a partir da observação clínica que ela vai construindo uma concepção da constituição psíquica, da sua universalidade e menos dependente da famosa diferença anatômica entre os sexos. Mas uma outra questão que eu acho que nos diz mais diretamente respeito é que a Melanie Klein, ela descobre que, ao contrário do que pensava o Freud, que achava que a problemática edípica ia surgir na fase fálica, e a partir daí, né, lógico, na genitalidade, a Melanie Klein vai observando que a problemática edipiana ela é praticamente constitutiva. Ou seja, nós já nascemos entre outros. Por mais que a nossa relação privilegiada possa ser com a mãe, e ela é, meninos e meninas têm essa relação privilegiada com a mãe, há o que ela chama de uma situação edipiana de base, porque a mãe é adulta, a mãe fala, a mãe pertence ao grupo dos adultos. A mãe, eventualmente, trabalha, mas se não trabalha, de qualquer maneira, tem outros interesses e outras obrigações, e por mais que ela esteja devotada e dedicada ao seu bebê, ela, inclusive até para ser uma boa mãe, ela não vai se tornar um bebê. Ela vai continuar uma adulta entre adultos. Ela vai ter outros interesses, outros objetos, outras ligações, e isso coloca o bebê, saiba ele ou não, mas ele vai sabendo, coloca o bebê de saída entre, digamos assim, a mãe e outros da mãe. Ou seja, a ideia de que a mãe tem outros e que ela não se reduz a ser a mãe daquele bebê, e esses outros podem ser outros filhos, podem ser o marido, ou o pai da criança, ou amigos, ou enfim, o que seja, mas, na verdade, a situação edipiana, do ponto de vista de Melanie Klein, antecede a constituição da triangulação edípica estrito sensu. Aliás, não apenas antecede, como permanece. Nós vivemos eternamente em situação edipiana, tendo que lidar com os nossos, digamos, entes queridos, mas esses entes queridos também têm seus outros entes queridos, não se reduzem a nós. Ou seja, a situação edipiana é uma situação antropológica de base e ela nos acompanha do começo da vida até o fim da vida. E daqui a pouco eu vou mencionar algumas pesquisas muito interessantes com bebês recém-nascidos, onde a gente já vê o funcionamento da situação edipiana. Ou seja, a relação privilegiada é com a mãe, mas a mãe mantém e sustenta e cultiva outras relações, e o bebê é sensível a isso. E ele pode aceitar mais ou menos bem, no começo vai sempre rejeitar um bocado, vai estrelar, mas o fato é que nós somos obrigados, do começo ao fim da vida, a saber que não somos os únicos. Não somos os únicos e precisamos, de alguma maneira, desenvolver uma tolerância e, eventualmente, até competências que nos beneficiem no trato com outros e os outros dos outros e assim por diante. Isso foi levando a Melanie Klein a perceber, nas observações clínicas que ela faz dos bebês, que ela atende, que bebês e crianças pequenas, ela não atendia bebês, mas ela atendia crianças muito pequenas, alguma coisa que ela veio a chamar de o Édipo arcaico. Édipo arcaico já nos períodos pré-genitais, já nos períodos pré-fálicos. Aliás, do ponto de vista da Melanie Klein, não faz o menor sentido em nós falarmos em algum período pré-edípico. Não há o pré-edípico. O edípico está o tempo todo conosco. Que ela vai chamar de situação edipiana, que evolui, e ela vai falar disso que é anterior à própria constituição da triangulação edípica, que é o Édipo arcaico.
Esse Édipo arcaico vai estar presente, por exemplo, já na fase oral, na fase anal, sempre que houver uma frustração, que a mãe não estiver disponível, que a mãe estiver irritada, que a mãe não estiver absolutamente querendo, naquele momento, atender às necessidades da criança, pois bem, nesse momento, a criança, o bebê, vai ter uma ideia de que a mãe tem outros, que a mãe tem outros interesses, outros de si mesma. E isso daí vai descobrindo os outros da mãe para o bebê desde o começo da vida. E a gente vai ver nessas observações que eu vou comentar daqui a pouco, como isso é verificável, como você vai vendo os bebês sensíveis à mãe desenvolver também outras relações e fazer outros investimentos. De qualquer maneira, a Melanie Klein faz uma distinção clara entre isso que seria o Édipo arcaico e aquilo que vai ser o complexo de Édipo no sentido estrito, que é o quando se forma, de fato, uma triangulação. Pois bem, nessa passagem, nessa evolução da situação edipiana, nós vamos encontrar uma série de vicissitudes e impasses na travessia dessa situação edipiana, ou seja, de reações à própria formação da triangulação efetiva. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar uma rejeição intolerante ao terceiro sujeito, ou seja, a dificuldade do sujeito, do bebê, abrir mão do seu narcisismo, seja o narcisismo do um, seja o narcisismo do dois, a formação de uma díade privilegiada e excludente, exclusiva e excludente. Ou seja, isso vai ficar muito claro, por exemplo, nos quadros psicóticos. Ou seja, são quadros onde não foi possível vencer uma resistência original, que, aliás, nunca nos abandona de completo, mas ela pode ir sendo nuançada, moderada, espera-se, não é? Para poder ir sendo superada, mas ela é nunca totalmente excluída, mas é uma resistência original a abrir mão, digamos, desse narcisismo do um ou da dupla, da díade. Mas, mesmo quando isso daí pode ser atravessado, nós vamos encontrar uma outra modalidade de resistência que a gente poderia chamar, usando um termo freudiano, de recusa do terceiro. A recusa do terceiro é, ao mesmo tempo, a possibilidade de aceitar que exista o terceiro, mas negar que ele seja o terceiro ou que eu seja o terceiro, principalmente isso, que eu possa ser o terceiro numa relação que se forma entre os dois. Então, nós temos, em primeiro lugar, uma rejeição, que é muito presente nos quadros de adoecimento psicótico. Nós temos, então, em segundo lugar, uma recusa do terceiro, que vai produzir uma triangulação imperfeita, que seria própria, por exemplo, em termos kleinianos, de uma posição esquizoparanoide. Ou seja, eu versus um. Posso ser, digamos assim, a mãe vai ser maravilhosa e o pai vai ser um demônio, vai ser um intruso, vai ser um perturbador da ordem, um invasor. Ou seja, eu reconheço que existam três elementos, mas as relações elas ficam reduzidas a uma relação boa com um e uma relação má com o outro. Ou seja, não se forma propriamente uma triangulação. Por quê? Porque entre B e C não se forma vínculo nenhum. É eu, A, ligado bem a B e ligado de maneira negativa a C. Ou seja, são duas duplas, uma negativa, uma positiva, mas entre os outros elementos não se forma um vínculo. Isso daí precisa ser atravessado. Isso daí, já vou antecipando, é o que vai caracterizar quadros que a gente chama de borderline, que estão, digamos assim, no umbral do espaço triangular, que estão próximos, mas o recusam e fazem, digamos, essa relação dupla
com o bom e com o mal, numa posição esquizoparanoide, né? Onde o bom e o mal se separam de maneira absoluta, e isso daí cria também um tipo de adoecimento, mas é um passo avante na aceitação do espaço triangular. E para Melanie Klein, vai ser importante que isso também possa ir sendo trabalhado e superado para a constituição e o enfrentamento de uma triangulação propriamente dita. E aí, com os recursos necessários para que isso aconteça naquilo que ela vai chamar de posição depressiva, ou seja, o bom e o mal se combinam, eles já não se opõem, já não se excluem, os objetos são integrados, são nuançados, eles têm aspectos bons e aspectos maus, sempre há um reconhecimento, digamos assim, dessa complexidade do mundo, dos objetos e de mim mesmo, né? Que não posso agora odiar um e amar o outro, porque eu sou envolvido sempre pela ambivalência. Então, na verdade, do ponto de vista kleiniano, o atravessamento da situação edipiana é o que vai nos permitir ingressar efetivamente no complexo de Édipo. E o que vai caracterizar o complexo de Édipo em sentido estrito? É podermos admitir, não apenas que todos têm aspectos bons e maus, mas que entre eles, entre os outros elementos, formam-se vínculos dos quais eu sou relativamente excluído. Na verdade, essa é a grande questão da experiência do complexo de Édipo estrito sensu. Cria-se um espaço triangular, mas nesse espaço eu frequentemente vou ter que viver a condição de uma exclusão. Não uma exclusão absoluta, mas uma exclusão relativa, uma exclusão que não é incompatível com algum senso de estar incluído, por exemplo, incluído dentro da família, dentro do casal parental. Mas para que isso aconteça, vai ser necessário que o sujeito, né, que o eu sujeito, se fortaleça e adquira a continência necessária para suportar a ambivalência. Essa é a grande questão, digamos, desse momento crucial de atravessamento do complexo de Édipo no sentido estrito, em homens e mulheres. Para lá não há a menor distinção em relação a isso. É poder suportar a ambivalência de uma situação em que eu sou relativamente excluído e relativamente incluído. Eu lido com objetos que são parcialmente bons, mas também parcialmente maus. Objetos que precisam ser amados, mas também que podem ser objetos odiados ou repudiados de alguma forma. Para que isso aconteça, então, além da nossa capacidade de lidar com a ambivalência, vão ser necessários muitos recursos de reparação e de sublimação. Porque o drama edípico, isso nós vamos ver daqui a pouquinho, o drama edípico é um drama sério. É um drama, às vezes, de vida e morte. É um drama que envolve fantasias, ou às vezes condutas extremamente intensas e passionais. Há uma intensa passionalidade, há uma escola de passionalidade no atravessamento do drama edípico com a sua complexidade, que é a de permitir que realmente os outros se unam, nos deixando de fora, mas que também possamos nos incluir. E para nos podermos incluir, nós vamos desenvolver capacidades de reparação, restituição, sublimação, que vai ser o nosso modo de garantirmos um lugar no mundo humano. Ou seja, a solução, digamos, da travessia do complexo de Édipo é exatamente como foi sugerido pela Vera no começo, a nossa verdadeira entrada no mundo humano,
com nossos ódios, com nossos amores, mas também com nossas capacidades de restituição, reparação e sublimação. É com isso que nós vamos poder nos juntar aos outros sem eliminar, sem negar que existam outros que às vezes nos deixam embaraçados, de fora, que às vezes não nos querem perto e assim por diante. Ou seja, a travessia da situação edipiana e particularmente do complexo de Édipo, segundo Melanie Klein, é aquilo que vai nos garantindo a entrada no mundo humano com a liberação e a apropriação subjetiva das nossas potências criativas, né? Está diretamente ligado à criatividade da reparação, da sublimação e da restituição, mas também a nossa entrada no mundo humano da potência sexual genitalizada. Então, com isso, nós temos uma outra abertura, uma outra maneira de pensar a travessia do Édipo, que não nos compromete com a questão do gênero ou com a questão da perversão. Está totalmente voltada para a questão, digamos, da possibilidade de ingressar no mundo humano com nossas potências criativas e com nossa sexualidade genital liberada e potencializada. A partir de Melanie Klein, muitos autores, muitos psicanalistas pós-kleinianos deram grandes continuidades e contribuições a isso que ela havia, de alguma maneira, nos antecipado. Eu vou mencionar rapidamente alguns desses autores. Vou chamar a atenção para algumas obras. Por exemplo, o John Steiner, é um psicanalista kleiniano londrino, né? Inglês, ele faz uma releitura interessantíssima das peças sobre o Édipo, né? Édipo Rei e Édipo em Colonna, para sugerir, ele faz uma leitura muito original, em que ele sugere que, na verdade, em Édipo Rei, nós temos, na verdade, uma tentativa de, ao mesmo tempo, saber e não saber o que está se passando e qual é a origem da peste que, afinal de contas, ataca a cidade de Tebas. Ele vai mostrar, por exemplo, né, lendo detidamente a peça, que em Édipo Rei, todos sabem, todos suspeitam e todos fingem não saber que, afinal de contas, Édipo matou o pai, Laio, e casou-se e teve filhos com a mãe, Jocasta. E ele vai mostrando como isso tem vários indícios, quer dizer, como isso vai se mostrando, digamos assim, nas entrelinhas da peça, e o que você tem, na verdade, é uma exemplificação interessantíssima desse mecanismo de defesa que é a recusa. É o saber e, mesmo assim, fingir que não sabe. É o saber e, mesmo assim, tocar a vida adiante. É o fingir que sabe e fingindo que não sabe simultaneamente. E como isso vai se transformar no momento em que se descobre, efetivamente, que a origem da peste era o próprio Édipo, não é? Porque ele tinha matado o pai, estava transando com a mãe, tinha filhos com a mãe, e ele, então, se cega. E ele vai, a segunda peça, Édipo em Colonna, o que o Steiner vai nos mostrando, ao contrário do que muitas interpretações sugerem, o que ele vai nos mostrando é uma rejeição mais profunda de tudo aquilo que foi feito. Ou seja, ele vai mostrando que Édipo em Colonna é um Édipo mais enlouquecido. É um Édipo que não assume plenamente e arrogantemente se arvora em ser, digamos, o grande sábio, aquele que se cegou, mas, enfim, ele atacou as suas capacidades cognitivas ao cegar-se e se encastela
numa posição de arrogância e numa posição de poder absoluto. Isso daí, contrariando as interpretações correntes, ele vai para um caminho completamente diferente, tanto do Freud como do próprio Bion, que ele usa de uma certa maneira, mas ele vai nos mostrando a passagem de um estado de recusa para uma loucura, para um estado psicótico, de negação e de arrogância. Isso daí é uma das possibilidades, ele está se baseando exatamente nas ideias de Melanie Klein, para reler a questão do Édipo, fazendo a identificação de mecanismos mais ou menos graves que impossibilitam que as coisas possam ser vistas de frente, a verdade seja conhecida. Uma outra autora que me parece muito interessante a respeito dessa questão é uma outra kleiniana de Londres também, a Edna O'Shaughnessy, em que ela tem um texto chamado O Édipo Invisível. Esse texto nos é de interesse pelo seguinte: ela vai combater a ideia de que existam quadros clínicos que não vão exigir uma compreensão das questões edípicas ou da travessia edipiana. Ela vai dizer, na verdade, e ela com casos clínicos, é um trabalho em que ela trabalha com 2 ou 3 casos clínicos que ela atendeu, ela vai mostrando que quando não aparece a problemática edípica, não quer dizer que ela não esteja operando. O Édipo pode operar, e opera de maneira muito incisiva, porém de forma invisível, exatamente. Porque, operando nesses casos, exatamente defesas ou de rejeição ou de recusa, não vem à tona a problemática edípica. Ela vai ter que ser, de uma certa maneira, descoberta, ela vai ter que ser extraída do caso, não é? Constituída na própria situação analítica para que o caso possa avançar, porque é como se a recusa ou a rejeição a um terceiro fosse de tal ordem que não aparece, ela fica invisível. Isso não quer dizer, segundo ela, que se justifique a ideia de que existem patologias que estão aquém ou à margem da problemática edípica. Pelo contrário, ela falou, é exatamente aí que nós precisamos levar em conta a problemática edípica para poder tratar essas situações onde aparentemente o Édipo não está. Ele está invisível, mas ele está. Um outro autor, também um kleiniano de Londres, que é o Ronald Britton, ele desenvolveu uma série de trabalhos extremamente interessantes, mas pegando, primeiro, a questão que já era proposta por Melanie Klein, de associar a travessia do complexo de Édipo estrito sensu com a travessia da posição depressiva. Não é? Não existe como atravessar a posição depressiva, não é? Se não houver, ao mesmo tempo, uma travessia, um atravessamento do complexo de Édipo estrito sensu. E o que ele chama de complexo de Édipo estrito sensu? É exatamente a formação de um espaço triangular em que não apenas eu aceito que exista um terceiro, mas de um espaço triangular no qual eu frequentemente vou ser o terceiro. Eu vou estar sendo excluído ou parcialmente excluído. Eu vou ser aquele que olha de fora, que vê o doce do lado de lá da vitrine e fico chupando o dedo, e que me invejo, e que gostaria de estar presente, e gostaria de ser convidado para a festa e não fui. Ou seja, o Édipo, propriamente dito, é o espaço triangular em que, ora, eu sou o observador, eu, ora, sou o observado, eu, ora, excluo alguém, mas, a hora, e posso ser excluído pela dupla, ou pelo trio, ou por quem quer que seja. Então, isso daí, do ponto de vista do Britton, é um sofrimento danado.
mas é um sofrimento sem o qual, se nós não suportarmos e atravessarmos o sofrimento dessas exclusões, inclusões, desses arranjos, nós não criamos um espaço que é o espaço próprio para pensar, para refletir, para elaborar nossas experiências. Então, o Britton, através de uma série de textos, vai nos mostrando a importância do espaço triangular para o desenvolvimento da nossa capacidade de observação, para a nossa capacidade de nos deixarmos observar, de sermos vistos e sermos, digamos assim, enfim, entregues àquilo que os outros vão ouvir, vão pensar, vão dizer a nosso respeito. É a partir dessa experiência no espaço triangular e nas suas várias derivações e amplificações que nós vamos desenvolver nossas capacidades de pensar, de refletir e de elaborar as nossas experiências emocionais na vida em sociedade. Então, para o Britton, como eu já tinha antecipado, o espaço triangular é esse espaço complexo de inclusão e exclusão relativas, aonde nós estamos continuamente, ora sendo incluídos, ora sendo convidados para a festa, ora ficando de fora e, enfim, com o olho gordo, às vezes com uma certa inveja, mas, enfim, temos que suportar esses jogos e é isso que nós aprendemos nas relações dentro da família, em primeiro lugar, dentro do espaço triangular primordial que vai se replicando nas várias situações de vida porque nós vamos passando. No fundo, o Britton vai nos dizer que esse espaço triangular de inclusão e exclusão, ele é tão difícil que a gente nunca abandona completamente a ideia de ter uma relação privilegiada e exclusiva. Isso, por exemplo, vai criar o que ele chama de ilusões edípicas, seja nas relações com os outros, mas seja, por exemplo, numa situação analítica, nós temos a fantasia de sermos o mais querido paciente de fulano de tal. Não é? Enfim, a ilusão edípica, no fundo, mostra a sobrevivência. Isso daí, então, se manifesta claramente na situação analítica, a sobrevivência disso que é difícil de atravessar e que, a rigor, nós nunca vamos abandonar completamente, que é a ideia de uma unidade perfeita com o outro. Uma unidade perfeita, harmoniosa, sem fissuras, sem separações, né? Sem diferenças. Isso permanece. Isso aparece nas ilusões edípicas, aparece em devaneios, que às vezes nem chegam a ser ilusões edípicas, mas que são devaneios que acontecem nas melhores famílias e nas melhores cabeças. Ou seja, não são grandes sinais de adoecimento. As ilusões edípicas, sim. Claramente, as ilusões edípicas são características dos quadros de neurose. Em todos os quadros de neurose, não é? Histeria, obsessividade, fobia, há a expectativa, a fantasia de algum lugar, de algum objeto, de algum sujeito com quem se possa estabelecer uma relação privilegiada e exclusiva e excludente. E aí eu vou citar mais uma autora, aliás, no caso são duas autoras psicanalistas inglesas que vão nos trazer exatamente aquilo que eu estava mencionando antes, que é que como desde o começo da vida essa situação edipiana vai se manifestando. São duas autoras que se referem, que estiveram coordenando, dirigindo ou participando de observações de relações mãe-bebê na clínica Tavistock, lá em Londres. São bebês que são observados desde o nascimento até 2 anos de idade, mais ou menos. E elas vão observando como bebês, desde cedo, estão submetidos não apenas àquilo que vem da mãe, mas que vem do entorno da mãe
e aquilo a que a mãe dá atenção, aquilo como é que a mãe administra as suas condutas, enfim, os seus movimentos, enfim, a sua libido, como é que ela movimenta entre os vários elementos do ambiente, os vários membros da família e o bebê. E ela vai mostrando, e elas vão mostrando, a Anne Alvares e também a Maria Holtz. Elas vão mostrando como, desde o começo, o bebê vai sendo introduzido numa certa triangulação e vai desenvolvendo um senso de que ele tem que compartilhar a mãe com outros elementos, com outros sujeitos. E como a mãe, certas mães, conseguem fazer com que isso vá se tornando mais aceitável e mais tolerável, enquanto que outras têm uma enorme dificuldade, por conta do seu próprio narcisismo, às vezes de um estado depressivo, às vezes de um estado psicológico muito comprometido, como outras, então, têm enorme dificuldade de apresentar o seu bebê ao mundo cheio de gente, ao mundo com outros interesses, com outras demandas, com interesses próprios da mãe e podendo respeitar também, na medida em que possam isso se desenvolvendo, os interesses do bebê por esse e por aquele, sem impedir que ele tenha lá suas escolhas, suas preferências, que abra o sorriso para um, mas já abra o choro para outro. São estudos interessantíssimos que vão exatamente exemplificando a operação, primeiro, dessa situação edipiana proposta pela Melanie Klein, desde o começo da vida e muito antes da formação do complexo de Édipo estrito sensu. Um outro autor que eu gostaria de mencionar é o Robert Kapper. Esse é um kleinobioniano americano. Ele não pertence ao grupo londrino. E o Robert Kapper, que tem vários livros traduzidos no Brasil, inclusive um que eu acho muito interessante, chamado Tendo Mente Própria, ele vai mostrar, exatamente, ele se apoia bastante no trabalho do Britton, do Steiner e do Britton, mas ele vai mostrar exatamente como a travessia do complexo de Édipo, em estrito sensu, ou seja, já um momento na evolução da situação edipiana, é fundamental na constituição do que ele chama de uma mente própria do sujeito, incluindo, então, essa triangulação bem-sucedida, um senso de eficácia de que o sujeito é um interlocutor, ele produz efeitos, ele obtém respostas, um senso de abundância, de que o mundo é cheio de coisas e que podem ser interessantes e que quando eu compartilho, quando eu aprendo a compartilhar o mundo com outros e saio do narcisismo e saio das relações diádicas, eu estou ganhando, eu estou adquirindo. São problemas também, são dificuldades de administrar, mas há também uma enorme ampliação dos horizontes de experiências possíveis, de prazeres, de realizações. Então, isso que é chamado, aliás, pela Anne Alvares e pela Maria Holtz, de senso de abundância, ou seja, uma boa travessia do Édipo vai me dar um senso de eficácia e um senso de abundância, junto com a capacidade de observar, ser observado, pensar, refletir e vai me garantir uma possibilidade de perseguir uma coisa que é um nome forte, que é uma verdade da minha experiência. Ou seja, para entrar em contato com o mundo e comigo mesmo na experiência da verdade emocional que eu estou vivendo, isso daí depende fundamentalmente dessa travessia do Édipo e das complexidades da situação edípica. Que horas são? Eu estou meio sem noção de como é que eu estou em matéria de tempo. Vocês têm aí? 9h15, 9h14.
Então, eu tenho mais 15 minutos para terminar o que eu teria mais ou menos umas 3 horas para falar. Mas tudo bem, eu farei isso dentro do prazo. Bom, de qualquer maneira, o que eu queria falar é que a importância dessa constituição psíquica que nos vai permitir encarar, digamos, tanto a nossa condição de desamparo, de dependência, as separações e as perdas a que nós vamos estar expostos ao longo da vida, a ligação dos outros entre si, me excluindo, a morte minha, a morte dos outros, as transformações, isso daí é alguma coisa que vai ser possível quando eu faço a travessia, a evolução completa da situação edipiana, completa sob certos aspectos. Eu logo vou falar que não é bem assim, mas, enfim, pelo menos para poder entrar e poder lidar com os dramas edípicos, tais como eu estou apresentando a vocês. Dando agora um salto para uma outra vertente da psicanálise, uma vertente mais freudiana, mais neo-freudiana, eu vou mencionar muito rapidamente um autor que é um autor, ele é nascido na Alemanha, mas ele trabalhou sempre nos Estados Unidos. Ele teve uma ligação com a Ego Psychology, mas depois se afastou. Ele criou um pensamento muito original. É um pensador com poucas obras, mas obras de grande peso, de grande consistência, que foi o Hans Lewald. O Hans Lewald, em 1978, já estava bastante avançado numa série de idade, ele escreveu um texto que eu considero uma joia, em termos de compreensão do complexo de Édipo. Chama-se A Dissolução do Complexo de Édipo. É uma análise minuciosa do texto que o Freud havia escrito, que é A Dissolução do Complexo de Édipo, que foi um texto de 24. Então, em 1924, o Freud, já também pensando nessa questão da diferença anatômica, o texto da diferença anatômica é no ano seguinte, mas já estão aqui colocadas essas questões na dissolução do complexo de Édipo. Então, o Freud às vezes falava de destruição, às vezes de naufrágio, mas o Lewald afirma, não, o certo é pensar mesmo, fazer a tradução por dissolução do complexo de Édipo. Nesse texto do Hans Lewald, de 1978, ele, de uma certa maneira, o que ele faz é trocar em miúdos a problemática do complexo de Édipo. Bom, ele também vai concordar que não existe propriamente um pré-edípico. Ou seja, todas as questões anteriores ao Édipo já, de uma certa maneira, nos remetem para a problemática do outro e das triangulações. Mas, trocando em miúdos o complexo de Édipo, ele vai falar em duas coisas que estão presentes no pensamento do Freud sobre o drama edípico. É o parricídio e o incesto. Basicamente, o que ele vai dizer a respeito do parricídio é inevitável que o desenvolvimento emocional, cognitivo e ético do ser humano não implique na possibilidade de assassinar os pais. Isso é fundamental. Não se cresce sem a possibilidade de assumir a culpa, a responsabilidade de assassinar os pais. O parricídio é uma necessidade na constituição psíquica de cada um de nós. E esse parricídio produz uma enorme culpa. Porém, para além daquilo que Freud imaginava que fosse ser gerado, que é um desejo inconsciente de punição, enfim, ele fala, não necessariamente. A culpa do parricídio, inevitável e indispensável, essa culpa ela pode ser destinada de um outro jeito. Ela pode ser enfrentada exatamente, e aqui nós já encontramos o pensamento kleiniano, embora Hans Lewald não tenha nada a ver com Melanie Klein, que é através dos atos de reparação e sublimação. Através desses atos, e também
em homens e mulheres, porque ele não faz a distinção que o Freud fazia, pela constituição de um superego que nos reconcilie, de alguma maneira, com esses pais assassinados, com essa tradição, com essas autoridades. Então, seja pela via da constituição de um superego, que é, de fato, herdeiro dos pais assassinados, e pela capacidade de reparação e sublimação e restituição, nós encontramos um lugar no campo da história, da tradição. Nós adquirimos uma maioridade porque nós nos tornamos um adulto. E em qualquer sociedade, aí não tem nada a ver com a maioridade de 18 anos, 16 ou 15, é uma ideia de que é através da nossa capacidade de assassinar e, ao mesmo tempo, assumir a culpa e dar a ela, digamos assim, um destino que não é a autopunição ou o desejo da punição inconsciente, mas são atividades reparatórias e sublimatórias, nós encontramos um lugar legítimo na sociedade dos grandes, na sociedade dos adultos. Isso por um lado. Por outro, ele vai nos falar dessa outra parte do complexo de Édipo, que é o desejo do incesto. E o desejo do incesto, segundo ele, é gravíssimo, porém, ele não é totalmente resolvível, digamos assim. Nós vamos estar sempre, de alguma maneira, movidos por alguma fantasia de retorno, alguma fantasia de, digamos, de reharmonização com nossas origens e com, enfim, com aquilo de onde nós viemos, com o útero materno, enfim, através do incesto. Ele vai fazer uma análise muito interessante, sobre a qual não vou poder me alongar hoje, mas basicamente é que o desejo incestuoso ele nunca vai poder ser completamente debelado, mas ele também pode se transformar. Ele pode encontrar um outro destino que absolutamente não é retornar ao seio, retornar à origem. Enfim, essa regressão ela pode ser, digamos assim, redirecionada também numa via criativa. Na verdade, o movimento que seria o movimento incestuoso, ele pode e precisa se tornar um movimento criativo, um movimento de restituição, de devolução, de retorno, mas numa via sublimada, numa via de reparação sublimada. E isso seja pela via, pela trilha do parricídio e seus destinos, pela via do incesto e seus destinos, o que nós vamos poder é assistir um declínio permanente e reiterado do complexo de Édipo. Ele vai dizer taxativamente, ao contrário do que o Freud pensava, destruição do Édipo nunca vai ter. Ao contrário do que o Freud pensava, naufrágio completo do complexo de Édipo jamais vai acontecer. Mas nós podemos ir alcançando paulatinamente ao longo da vida e ao longo da vida inteira uma maioridade incompleta, com superações e recaídas no atravessamento do drama edípico. Ou seja, declínio do complexo de Édipo completo, não. E por isso, esse texto do Levaldi é muito interessante, porque na parte final, principalmente, ele vai falar do declínio do complexo de Édipo, não apenas na história de cada um de nós, mas também na teoria psicanalítica. Ele está falando em 1978, ou seja, ele já estava tendo notícia de que em algumas áreas da psicanálise o interesse pelo complexo de Édipo estava declinando, que já se começava a achar que, eventualmente, certas patologias nos exigiriam um outro tipo, um outro paradigma, não é? Um paradigma não edípico, como foi dito pelo Gérico Loparic, alguns anos atrás, em São Paulo. Ou seja, ele estava dizendo que o Winnicott, se o Winnicott tivesse realmente abandonado o Édipo, eu acho que teria abandonado a psicanálise. Eu não acredito que ele tenha feito isso, mas
A ideia do Loparic era que, de fato, era possível e necessário nós termos um novo paradigma não edípico para pensar a psicanálise, para realizar, para trabalhar como psicanalistas. E aí o Levallois vai dizer, olha, isso daí, em primeiro lugar, decorre daquilo que são as novas patologias, aonde, isso é o que nós aprendemos com a Edna O'Shaughnessy, o Édipo aparece invisível. Aparece invisível, mas não quer dizer que ele não esteja operando. Então, a ideia é de, pelo contrário, quanto mais invisível está o Édipo, mais necessidade nós temos de pensar a travessia da situação edipiana e, de uma certa maneira, sustentar que, sim, a psicanálise ela precisa manter-se firmemente na procura, na discussão, na elaboração de toda essa problemática. Do meu ponto de vista, além dessas novas patologias manterem um Édipo aparentemente invisível, quando de fato ele não está, me parece que, em grande medida, isso daí o Levallois não comenta, mas eu acho que aquela confusão que o Freud fez entre o universal e o contingente, o cultural, o histórico e o individual, produziu também quase que essa revolta contra o complexo de Édipo, como se ele precisasse necessariamente ser pensado ligado à problemática da diferença anatômica entre os sexos. Do meu ponto de vista, ao contrário, eu acho que pensar o Édipo é fundamentalmente levar em conta a dimensão emocional, cognitiva e ética que está envolvida nessa travessia, que, no fundo, é aceitar a alteridade do outro e a alteridade dos outros do outro, dos outros, dos outros, dos outros do outro. Ou seja, é poder eticamente amadurecer para tolerar, não é? É um amadurecimento emocional que vai nos permitir conviver com a alteridade e reservar para si mesmo um lugar de pensamento, de reflexão, de experiência emocional significada e garantir também, junto com isso, capacidades criativas de reparação, de sublimação e a nossa potência sexual, estrito sensu, genitalizada. Então, o que está em jogo no Édipo, do meu ponto de vista, é a conquista do reconhecimento da alteridade, da autonomia do indivíduo, da responsabilidade do sujeito e da capacidade de reparação e de gratidão aos outros, inclusive a esses outros que nós precisamos assassinar para crescer. Pois bem, acho que daí tiram-se algumas lições para a clínica psicanalítica. A primeira é que, do meu ponto de vista, os objetivos e os meios da prática da psicanálise envolvem sempre a possibilidade de acompanhar os sujeitos no caminho da sua própria maioridade emocional, cognitiva e ética. Isso significa transpor a rejeição do terceiro, ou seja, superação do narcisismo, exige transpor a recusa do terceiro, ou seja, atravessar essa posição esquizoparanoide, que alguns são o bom e os outros são o mal, ou seja, esse modo dicotômico de lidar com as alteridades, porque o bom vai ser praticamente parte nossa e o mal vai ser o absolutamente diferente, digamos, quase não humano, que não tem nada mais a ver conosco. Ou seja, superar o narcisismo e a rejeição, que é própria da psicose. Superar a recusa, não é? E a dicotomia, que vai ser mais característica das condições borderline. E atravessar, finalmente, o drama edípico, ou seja, atravessar a posição depressiva, admitir
as nossas ambivalências, a complexidade da vida e, ao mesmo tempo, o nosso lugar nela. Pois bem, para que isso daí possa acontecer, para que a clínica psicanalítica possa efetuar essas travessias ou acompanhamentos de travessias, é preciso, fundamentalmente, que o próprio analista possa ter atravessado. Ou seja, que o próprio analista possa lidar com a alteridade e com a sua autonomia, com a sua capacidade de sentir, pensar e respeitar o outro. E isso daí nos coloca exatamente... Tem um autor, um dos autores que eu citei, que é o Robert Kapper, acabou de lançar um livro, que é um livro, o título em português seria Bion, Pensamentos Muito Profundos para se tornarem palavra, para virem a palavra. Mas, enfim, num dos capítulos desse livrinho, que acabou de sair, acabei de receber semana passada, saiu em 2020 mesmo. Tem um capítulo chamado O Analista e seu Dilema Edípico. E qual é o dilema edípico do psicanalista? Ele vai fazer uma contraposição, a partir do Bion, entre o que seria o trabalho de análise, que é uma procura intransigente da verdade, da experiência emocional. Doa quem doer, sem nenhuma intenção de salvar, de curar, de conduzir, de modelar, de transformar o sujeito de acordo com meus desejos ou meus preconceitos, e aquilo que, em termos do Bion, chama-se propaganda. Propaganda é exatamente o trabalho que não tem como objetivo senão alardear as vantagens desse analista, dessas ideias, dessa interpretação, da própria psicanálise. Mas, bem, para o Kapper, é fundamental que o analista, que o psicanalista, não sejamos propagandistas. Não façamos propaganda nem de nós, nem das nossas ideias, das nossas interpretações, ou mesmo da própria psicanálise. Nós estamos a serviço de conduzir o paciente no encontro de si mesmo, na sua capacidade de autonomia e no seu respeito à alteridade. Mas, para que isso aconteça, nós temos que intransigentemente fazer uma escolha, ou sermos capazes de sustentar a escolha da análise e não a da propaganda. Mas a escolha da análise é, digamos assim, um privilégio daquele que pôde fazer a sua travessia da situação edipiana e fazer, digamos assim, o desenvolvimento das suas competências emocionais, cognitivas e éticas. Era isso que eu tinha a dizer. Maravilhoso, professor. Fantástico. Achei, assim, incrível. Eu gostaria de só falar uma coisinha, que um dia eu ouvi alguém que resumiu o Édipo de uma forma tão interessante, que disse que o Édipo é a história da introdução do terceiro, né? Que com essa introdução do terceiro é absolutamente essencial para criar o espaço simbólico, porque separa a dia de mãe e bebê e cria o campo simbólico, funda o espaço cultural, entrada do mundo, né, na relação, e a entrada da sexualidade, porque tem a separação. E que o Édipo resumia tudo isso, e eu achei que era muito interessante esse tipo de pensamento. Bom, muito obrigado. No computador eu coloquei... Como?
Estou liberado? Está liberado e muito obrigada. Adoramos. Espero que Muito obrigada. aceite novos obrigada. convites. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa Hoje noite. Boa noite. Infelizmente, eu não posso convidar vocês para um jantar, né? Mas próxima. Até logo. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.